acontecendo lá. Não é verdade? Vocês sabem que abriu ali para as pessoas entrarem e usufruírem. E sabe, num dado momento ele lembrou, olha, eu tenho a mulher mais bonita do império, eu vou exibir a minha mulher. Ele lembrou de Vasti, que era rainha na época, e mandou chamar Vasti. Era uma mulher inteligente, uma mulher atuante, personalidade forte, independente, se é que mulher naquele tempo era independente, mas ela estava dando um banquete também para as mulheres, porque não se misturavam, né? Esse banquete era só para homens. As mulheres estavam num banquete com Vasti, num lugar separado. A Bíblia você pode ler, está tudo lá na história, no livro de Esther, e tem mais coisa lá, vale a pena ler. Aí o rei mandou chamar Vasti. E qual não foi a surpresa dele? A resposta dela foi: eu não vou, eu não irei. E aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese, não é o assunto nosso dessa manhã, mas eu gostaria de só citar: submissão, que nós aprendemos na Bíblia, que as mulheres devem ser submissas, é a palavra de Deus a seus maridos. Ela não significa que a mulher tem que ceder aos desejos carnais do marido, e era o que estava acontecendo. Você acha que o rei queria só que ela chegasse lá e se apresentasse? Claro que não. Ela teria que dançar, participar das orgias, sabe-se lá mais Deus do que acontecia. E o rei já estava com a cabeça rodando, bebida o tempo todo, mil coisas. Imagina como que esse homem já não estava, né? Então Vasti não submeteu. E voltando ao assunto da submissão, Deus nunca teve a intenção de sujeitar a esposa a inclinações perversas do cônjuge. Pelo contrário, isso é um assunto aí, pastor, quem sabe para uma outra pregação. Deus, quando fala de submissão, ele fala de amor. Sujeitai aos vossos maridos, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Então, é em amor. Fechando parênteses e voltando para a história, nós vamos ver mais um personagem aí, né? Como toda história tem um bonzinho e tem um bandido, né? Nessa história também não é diferente. Então tem um perverso chamado Amã, cara rico, influente na corte, recebera do rei uma alta posição e era o segundo homem. Lá abaixo do rei, ele era a primeira pessoa. Por que eu disse que ele é perverso? Por causa da personalidade dele, das características. Era enganador, era presunçoso, e ele tentou exterminar o povo judeu. Olha que coração que esse homem tinha, não era brincadeira. Mas temos também na história um judeu. O que esse judeu estava fazendo lá na Pérsia? Judeu vai para a sua terra? Não. O judeu estava lá, e aí nós lembramos da palavra do irmão também, quando gosta de história, né? E quem não tem história, já escreveu alguém, não tem passado. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque lá diz de onde nós viemos e como, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito e para onde vamos e como isso vai acontecer. Olha como Deus é amoroso, cuidadoso e providencial na nossa vida. Então, esse judeu estava lá porque o povo judeu fora cativo para a Pérsia. Naquele tempo tinha isso, né? Os impérios conquistavam e levavam as pessoas e as riquezas como despojo de guerra. Tudo era levado, só deixava lá aquilo que eles não queriam. O império que antecedeu, o império persa, foi o império babilônico. Lembra de Nabucodonosor, que levou os judeus lá para a Babilônia? Aí veio a Pérsia, conquistou inclusive a Babilônia e levou então esses judeus. E foi Mordecai, alguns falam Mardoqueu, que criava a sua prima órfã, chamada Hadassa. Era o nome hebraico de Esther. Quando chegou lá, então recebeu o nome persa de Esther. Está vendo como a história, já na explicação dos personagens, vai tomando corpo e a gente vai entendendo os porquês. E aí, o que aconteceu com esse rei? Ele, acostumado com grandes conquistas, né? Homem que tinha tudo, a hora que queria, do jeito que queria, de repente estava sem rainha. De repente olhava para o trono da rainha, estava vazio, não tinha nada lá. Aquilo para ele era até uma afronta, né? Pensar que um homem tão poderoso, que tinha um harém, não sei quantas mulheres, naquele momento estava sem a rainha. E os seus conselheiros então, olha, nós vamos fazer o seguinte: se o senhor quiser fazer,
nós vamos mandar buscar, eu acho que já é o próximo slide, pode passar, nós vamos mandar buscar moças. Eu falei que tinha 127 províncias, então nós vamos mandar buscar as mais bonitas virgens, e elas vão vir para o harém do rei, vão ficar 1 ano fazendo um tratamento de beleza, todo sonho de mulher, imagina, 1 ano, tratando desde da unha do pé lá até a pontinha do cabelo, né? A mulherada gosta disso, eu pelo menos gosto, eu acho que minhas amigas, as irmãs em Cristo também gostam. Mas essas meninas eram preparadas de forma muito cuidadosa pelos eunucos do rei, que ficavam ali cuidando para se apresentarem ao rei. E depois, passado esse tempo, elas iriam se apresentar ao rei, e ele então, daquele mais se agradasse, seria rainha no lugar de Vasti, que havia sido deposta. Foi mandada embora porque não obedeceu, foi uma afronta ao rei, então ela foi mandada embora. E eu imagino que o coração do rei deve ter ficado, mesmo com toda a afronta, deve ter ficado muito entristecido, com a atitude de Vasti. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar algumas características de Esther, porque no final da história, e eu tenho que contar a história para justificar por que eu estou colocando as características, Esther é escolhida rainha. E aí nós vamos entender por que tantas meninas lindas, meninas belas, bonitas, Esther se destacou. O que Esther tinha que chamava tanta atenção das pessoas, inclusive do rei? Como que era o comportamento dela, a personalidade, que tipo de pessoa ela é? Nós vamos ver a primeira característica aí de Esther, que ela era estrangeira. Não é uma característica favorável, vocês concordam comigo? Uma pessoa que vem como despojo de guerra, não é daquela cultura, não está acostumada àquelas comidas, a própria língua, o idioma, não era muito bem relacionado, porque ainda não tinha amigos, tinha que fazer amigos ali naquele lugar, tinha deixado todos os seus amigos para trás. Era uma vida difícil, muitas vezes humilhada, discriminada, não é verdade? Você, quando está num lugar assim, desfavorável, não sei quantos aqui já foram para fora do Brasil, em muitos lugares nós somos discriminados, não é verdade? Porque não somos ali daquele lugar, somos diferentes, falamos de forma diferente, mesmo que aprendemos a língua, mas temos sotaque, enfim. Então Esther passava, esse era o contexto de Esther, que ela estava vivendo ali. Mas trazendo, aplicando isso para a nossa vida, nós também temos as nossas próprias histórias de traumas. Quem não os tem? De rejeições, de complexos, de nomes feios que nos rotulam, não é verdade? Dificuldade de nos incluirmos, seja ela social, financeira, laboral, eu não sei, cada um tem a sua dificuldade, eu não conheço a sua história, mas a pergunta que eu quero fazer é: será que você, e eu me incluo, nós, estamos dispostos a esquecer o passado, como Esther fez, e avançarmos para um futuro glorioso que Deus tem para nós? Muitas vezes ficamos amarrados lá atrás, pensando em Deus estar com bênçãos maravilhosas, e nós estamos olhando para trás. Nós temos que olhar para frente, para o autor da nossa salvação, que é Cristo Jesus. A esperança é o que nos motiva, como o pastor falou, se não for Jesus, nada tem sentido. É com Jesus que nós vamos vencer, é Jesus que vai transformar, é Jesus que vai dar sabedoria, é Jesus que vai indicar o caminho, Ele é o caminho. Então Esther, a pergunta que fica, por quê? Vamos ver lá o que nos diz em 2 Coríntios, no próximo slide, 5,17, vamos ler juntos, vamos lá? Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a vida velha acabou e uma nova vida teve início. Essa é a versão NVT que vocês também estavam usando hoje de manhã aqui. Então, a vida velha, desculpa a expressão, já era. Você é um novo, você foi renovado em Cristo Jesus. É novas perspectivas, nova esperança, nova maneira de encarar.
nova forma. Isso é todo dia. Paulo diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Essa transformação acontece constantemente, como o irmão falou muito bem na lição hoje de manhã. Isso acontece constantemente na nossa vida, quando nós damos oportunidade para o Espírito Santo atuar na nossa vida, né? Então nós temos que deixar os traumas para trás e não deixar que eles determinem o nosso futuro, porque Deus quer escrever uma nova história através de nós, mesmo tendo já idade, às vezes até mais avançada, mas a história sempre será nova, porque ela é escrita por Jesus. Em Jesus tudo é novo, em Jesus tudo é perfeito, né? E agora, como vocês colocaram no tema, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Ora, se você é mais do que vencedor, você não pode se comportar como perdedor, como perdedora. Você tem que se comportar como tal, não é verdade? Você tem que se posicionar como soldado. Eu estou aqui, Jesus. O que é que o Senhor tem de propósito para a minha vida? Esse é o vencedor, que depende, que olha para Jesus, que coloca a sua vida totalmente na presença do Senhor. Segundo slide, segunda característica de Esther, ela era órfã de pai e mãe. Não é uma característica também boa para ela, né? Na primeira, ela era o que? Estrangeira, agora órfã. Não é uma característica que auxiliaria ela. Nós sabemos que os nossos pais são insubstituíveis nas nossas vidas. Por mais que Mardoqueu a criou com amor, com dedicação, com carinho, mas a pessoa sente falta do papai e da mamãe. Eu não vivi isso. Eu vivi minha vida toda até eles encontrarem com Jesus, tendo os pais. Eu não vivi essa situação. Mas há pessoas, eu conheço pessoas que viveram e que Deus atuou na vida delas, como atuou na vida de Esther, ajudando a superar isso. Esse trauma, essa falta, preenchendo o coração dela, porque a Bíblia diz que a nossa alegria é a alegria do Senhor. É uma alegria diferenciada, não é uma alegria efêmera que passa, uma alegria que acontece e daqui a pouco você tem que beber cocaína, tem que beber pinga, tem que fumar, tem que fazer alguma coisa errada para se sentir feliz. Não é essa alegria que eu estou falando. Uma alegria muito maior, uma alegria que transcende até o nosso entendimento. Alguém falou: eu não entendo como é que crente canta quando alguém morre. Eu não entendo, não entra na minha cabeça isso. Mas nós que conhecemos Jesus cantamos, porque nós sabemos que aquele foi para onde? Para a glória, encontrar com Jesus. Claro, nós vamos sentir falta. Eu já devolvi alguns queridos para Jesus. Eu já devolvi um marido, 2 filhos, também tudo em acidente, né, de carro. E hoje eu tenho, dos 3 filhos que eu tinha, eu só tenho 1. Deus já levou 2 e levou o marido. Eu vou dizer para vocês que eu achei bom, que eu tenho, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de dependência de Deus, de entender que Deus tem propósito em tudo. Eu tinha tudo para não estar aqui, para ser uma mulher talvez dependente de química e essas loucuras que o povo usa, mas eu me posicionei aqui. Eu sou o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando você se posiciona, Deus te honra. Deus honra você. A hora que eu vi ali meu filho no caixão, principalmente o que morreu por último, foi de acidente, foi revelado até na segunda igreja, eu ajoelhei e entreguei ele para Jesus. Ele não era meu, eu estava cuidando dele. Só que a gente tem aquela noção, porque pariu, porque cresceu. A gente é normal, é humano isso, né? Mas o Espírito Santo me deu a seguinte visão: olha, os seus filhos, o seu marido estão na sua vida para você cuidar, mas não são seus, são do Senhor. Você está cuidando desse filho. Foi o que eu fiz. Eu ajoelhei, não sei se o pastor lembra disso. Eu ajoelhei lá na igreja e agradeci o tempo que Deus deu ao meu filho e falei: Senhor, agora está só o pó, tem misericórdia. Eu confessei para o Senhor. Eu não fiquei dando de forte, não. E aqui está só o pó. Tem Deus me levantou, estabeleceu a esperança no meu coração, a alegria no meu coração, o desejo de servir ao Senhor, a bênção de poder testemunhar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. É assim que nós vamos ser vencedores. Não é vencedor porque é aquele que ganhou na loteria esportiva. Quantas pessoas você sabe que tem dinheiro e são extremamente infelizes? Eu conheço um punhado de gente assim, e tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando de felicidade plena, real. Felicidade que começa aqui e continua na eternidade. Não é essa felicidade efêmera, perene, dura 80, 90 anos. Não, essa felicidade é muito pouco, muito pequena, perto do que Deus quer oferecer para nós. Por que eu digo isso? Porque o propósito de Deus para nós, para cada um que estão aqui, aqueles que não vieram, é de sermos vencedores. Esse é o propósito de Deus. E quando nós não estamos nesse propósito, nós estamos fora do propósito, nós sofremos, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Olha o que diz em Hebreus 13:5: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis, mais difíceis, mais desafiadoras, nós podemos brilhar como Esther brilhou. A partir do momento que nós nos colocamos na brecha, nos colocamos na dependência do Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Quem abandona somos nós, Deus não, né? Muita gente fala, mas eu tenho uma vida tão difícil, Deus não fala comigo. Mas leu a Bíblia essa semana? Nem abriu, né? A Bíblia, não sabe ler a Bíblia, tinha que vai na igreja, o pastor manda abrir a Bíblia para ler. Agora nem Bíblia está trazendo, que a gente lê no computador e mesmo no celular. Mas você precisa, irmãos, ter intimidade com Deus. É através da palavra de Deus e da oração que Deus vai falar com você. Não vai mandar eu falar com você, vai falar comigo. Agora você pode ter a sua ligação. Jesus quebrou. Lembra de Jesus quando lá na cruz do Calvário o véu foi rompido? Então todos nós temos acesso ao trono da graça, né? Através do Espírito Santo. Então cada um tem que cultivar nessa vida com Deus. E eu aqui lendo para falar para os irmãos, eu vi uma ilustração muito interessante. Na verdade não é uma ilustração, é uma história. O William Cooper, um rapaz de 32 anos, estava com profunda depressão e resolveu dar cabo da sua vida. Isso é muito antigo. E aí ele contratou um cocheiro para levar ele no rio Tâmisa, para ele se lançar de lá e suicidar. E o cocheiro, vendo a intenção dele, não permitiu, agarrou ele e não deixou ele pular, levou ele para casa. Quando chegou em casa, ele estava decidido, realmente, ele tomou veneno. Bom, então já que eu não morri afogado, vou morrer envenenado. Só que o povo já estava de olho nele, alguém viu a movimentação, correu lá e deu o antídoto necessário e ele não morreu. E passado algum tempo, ele falou, não, eu vou dar cabo da minha vida. Pegou uma faca, botou no chão assim para cima e se lançou. A lâmina quebrou, a faca não entrou. E por último, no outro dia, ele falou, agora quero ver se eu não morro. Foi lá, pegou uma corda, colocou no pescoço e o vizinho, vendo de lá essa movimentação, correu. Antes da corda enforcar, antes dele morrer, ele cortou a corda. Sabe o que é isso, irmão? Nós podemos olhar? É o poder insondável e inescrutável de Deus agindo na vida daquele rapaz. Sabe por quê? Passado um pouco tempo, transformado por Jesus, aquele rapaz publicou, juntamente com Milton, o hino Maravilhosa Graça. Quem conhece? Maravilhosa. Todas as igrejas evangélicas, eu acho, na face da terra, cantam esse hino. Olha que Deus maravilhoso, chega a me arrepiar. Porque como Deus tem propósito na vida, aquele rapaz não foi capaz nem de tirar a vida dele. Ele pensou que ele podia controlar a circunstância, e nós pensamos mesmo, nós temos medo, nós achamos que nós somos alguma coisa. E aí Deus mexe só um pouquinho assim na nossa pressão, vai lá em cima, a gente morre. E a gente acha que é tanta coisa, né? Se julga, tal, acha que é... E não é nada disso, né? Deus realmente tem propósito, e foi maravilhoso na vida desse rapaz. Terceira característica de Esther, né? Isso aqui tudo nós falamos, né? Ela era atraente e bonita. Essa sim, era uma característica favorável a ela, né? E nós somos assim, né? Temos qualidades e virtudes que nós podemos realçar na nossa vida. E a mulher de Provérbios 31, ela não tinha medo de envelhecer. Ela olhava para ela velha e se achava bonita. Por quê? Olha, ela sabia que a beleza do coração, que a formoseia do rosto. Então é de dentro para fora. A beleza de fora é efêmera, é passageira.
né? Vai chegando aquela idade, ela vai desaparecendo. E se você não tiver cultivado, aí fica feio mesmo, viu? Porque é feia por dentro, feia por fora, misericórdia. Aí fica realmente muito feio. Então tem que cultivar, né, o coração. E Esther não era só bonita, havia virtude no seu caráter. Ela tinha aí o favor de Deus sobre a sua vida. E quando o favor de Deus está sobre a nossa vida, as pessoas são atraídas, as portas se abrem. Nós sabemos disso. Tudo isso é a luz do Espírito Santo, que toma o nosso coração, torna o coração humilde, e nós podemos então receber o favor de Deus na nossa vida. E essa beleza interna, como que ela é cultivada? Da comunhão, como eu já disse, com Deus, da leitura da palavra, da intimidade. E isso não tem como adiantar, como você faz com o lanche, você pede pelo fast food lá, aquela coisa rápida, né? Hoje nós temos um mundo assim, eu apertei um botão aqui, se demorar já ficar aí, esse computador, eu vou comprar outro, porque esse aqui está muito lento. Com Deus não é assim. Deus trabalha processos na nossa vida. Deus, então você tem que ter perseverança e paciência. Você não planta. Quem é que gosta de plantar em casa? Você não planta um pé de jabuticaba esse ano para colher o ano que vem. Faz isso? Demora, segundo alguns historiadores aí, de 6 a 8 anos. Se for híbrida, aí é mais rápido. Mas você nada, você aquilo vai plantar, vai morrer, né? Depois aquilo vai brotar, vai fortalecer, vai crescer, até frutificar. E assim é Deus trabalhando na nossa vida. Então Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida, desde quando você aceitá-lo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, até você encontrar com Jesus, ou pela morte, ou quando Ele voltar para nos buscar. Não, esse processo não cessa. Quando você, mas eu já conheço muita Bíblia, já tenho 80 e tantos anos, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu conheço a Bíblia de trás para frente, do escuro, mas a Bíblia se revela a nós, a palavra de Deus, a cada dia. São revelações individuais, são revelações na igreja, que Deus usa o servo dele para nos admoestar, né, para edificar a nossa vida. Então, você já ouviu falar sobre esse tema, mas muita coisa que eu estou falando aqui a outra pessoa não falou, e coisas que eu não falei a outra pessoa falou. E assim é a palavra de Deus, né? Constantemente nós estamos aprendendo. E aí nós vamos ver que ela se torna rainha, a Esther. Pensa, uma menina que chegou como despojo de guerra, não era daquela cultura, estrangeira, né? E aqui a gente aprende uma coisa: Esther, até se tornar rainha, até depois, ela não contou a sua cultura, a sua origem, da onde que ela era. Mas porque ela não guardar segredo, ela guardou, e nós temos que aprender. Às vezes nós sabemos coisas que Deus revela para nós, ou da nossa família, ou de nós mesmos. Nós não temos que estar proclamando para as pessoas. Há coisas que Deus deu para você, são suas. Você tem que guardá-las com sabedoria, né? Isso vai gerar crescimento na sua vida. Então, como eu disse, Deus vai trabalhar processos. Acho que é o próximo slide. Então, quando você estiver nessa fase, como que é seu comportamento? Deus está trabalhando na sua vida. Peça a Deus que cultive seu caráter. Há muitas coisas na minha vida que eu pedi a Deus para mudar. E tenho pedido. Por exemplo, eu tive muita dificuldade de perdoar de verdade. Perdoar da boca para fora. Mas lá dentro fica sabe aquela coisa da unha? A hora que se tiver oportunidade, né, do piolim na unha. Isso é pecado. Isso afronta a Deus. Porque como é que eu quero que Ele me perdoa tudo que eu apronto e eu não posso perdoar o irmão? Quer dizer que eu sou mais do que Deus? Não, está errado. Então tem algumas coisas que nós temos que pedir ao Senhor, que trabalhe no nosso caráter. Isso é individual, de cada um, né? Tem pessoas que têm muita facilidade em perdoar, há outras que não. Estou dando um exemplo, mas tem muitas coisas na nossa vida que nós podemos pedir. Confiar em Deus para controlar as circunstâncias. Lembra do homem que queria morrer? Fez tudo. E tem gente que é assim, fica fazendo coisa errada a vida inteira, e Deus livrando ele, como livrou Daniel da cova dos leões. Tem gente que é livrado da cova dos leões quase todo dia. Vai besteira, Deus livra. Vai besteira, Deus livre. Porque Deus tem propósito na nossa vida.
Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, estamos fora, Deus vai trazer, vai doer, mas Ele vai trazer você para o propósito dele. Porque os propósitos de Deus nunca se frustram, os nossos sim, mas o de Deus não. Então é importante, por último, comece onde, como você está. Deus vai te surpreender, não espera, vou esperar a hora que eu acontecer isso, eu tiver um fato extraordinário. Não, é ontem, não é nem hoje, era para ontem. É agora o momento. Eu não sei, irmãos, quanto tempo eu vou viver. Meu filho viveu 12, o outro filho viveu 21, meu primeiro marido viveu 42 anos. Eu não sei quanto tempo, eu não vou contar a minha idade, não. Quantos anos eu estou vivendo? A mulher não conta a idade, né? Mas eu não sei quanto tempo Deus tem para você, 80, como teve meu pai 94, para minha mãe 90, eu não sei quanto tempo. Então eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar dependendo do Senhor para que o Senhor cumpra o propósito dele na minha vida. Aí sim, você mesmo diante da circunstância adversa, dos problemas, das adversidades, porque eles existem mesmo na vida daquele que crê, esses problemas existem. Você sabe o que torna a gente diferente? A maneira como nós encaramos os problemas. Vou te dar um exemplo. Eu uso aparelho auditivo, vocês não estão vendo, mas eu uso. Minha mãe usava, era praticamente surda, né, pastor? Praticamente eu herdei, que é hereditário. Eu canto no coral da minha igreja, o povo fica encabulado. Falei, mano, mas você dá conta de cantar de aparelho? Eu pedi para o Senhor que eu não queria deixar de cantar, Deus me abençoa e eu consigo cantar no coral da igreja. E canto no Filhos de Sião. Por quê? O que eu fiz? Você coloca à disposição e Deus te honra. É isso que nós temos que fazer, Senhor. Eu estou aqui com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, cheia de defeitos, mas eu quero que o Senhor me use, me transforme. Aí Deus vai trabalhar. É assim que, por isso que a Bíblia fala que Ele não resiste um coração quebrantado. É nessa postura que Deus vai trabalhar na sua vida, assim como tem trabalhado na minha e de todas nós. E na quarta característica de Esther, pode passar, nós vamos ver que ela tinha também uma coisa favorável, um espírito dócil e humilde, como eu falei, ela sabia guardar segredo. Tem gente que não dá conta, tem a boca grande. Tem o livro da Joyce Meyer, fala, minha boca grande. Então, tem gente que conta tudo para todo. Não pode, tem coisa que é só sua, né? Você tem que aprender, isso é sabedoria. Se não tem, Tiago fala para você pedir a Deus que Ele vai te dar. Então, ela sabia guardar segredo. Mordecai tinha falado para ela, não fala. Imagina no harém, aquela mulherada, e nós que somos mulheres. Ontem eu vi lá, nós enquanto gente, a gente tem assunto que não. Eu fiquei com a boca até seca de tanto conversar. A gente conversa muito. Deus deu essa característica para nós, né? Nós gostamos de falar, isso é bom, não é ruim, é saudável. Mas Esther, apesar de estar ali no harém, ela não falou nada, não conversou nada sobre isso, ela obedeceu. E aqui nós vamos ver que Deus se revelou, né, no momento, ela revelou o segredo dela no momento certo, pelos motivos certos, com o coração certo, demonstrando, orientada por Deus, demonstrando total dependência do Senhor. Então, quando você for tomar uma atitude, ore, pergunte a Deus, é assim, Senhor? Fala comigo, não precisa ir lá na casa da irmã orar, não. Você pode ajoelhar e orar. Não tem nada contra você ir lá na casa da irmã orar. Mas tem gente que fica atrás dessas irmãs de oração para revelar. Eu nunca vi tanto crente fugioca como tem. Até o fugioca parou de revelar um pouco. As irmãs, tem algumas que estão batendo o fugioca, né? Se você quer ouvir a voz de Deus, irmão, usa o joelho. Deus vai falar com você. Não estou dizendo que não possa acontecer, não é isso. Eu estou falando de algo muito maior. Estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de você e Deus. Você é preciosa, é precioso para Deus, né? E Deus honra quando nós chegamos até o trono da graça para falarmos com Ele. E Esther então guardou isso. E isso foi bênção na vida dela. E quantas vezes nós somos arrogantes, achamos, como eu falei, que somos alguma coisa, tomamos atitude, não perguntamos ninguém e depois queremos culpar na igreja, o pastor, no trabalho, o chefe, né? E por último, Deus. Alguém chegou para mim, eu me lembro quando eu estava fazendo seminário, você, tem uma coisa que eu não entendo. Por que
criança nasce aleijado, né? Eu acho isso tão esquisito, criança nascer aleijada. Como assim? Como que Deus é esse que faz uma criança e fala, olha, Deus não fez ninguém aleijado. Aliás, você conhece, você já leu lá no Gênesis como começou, como é que Deus fez, como que aconteceu? Não, era interessante você ler. Então, se você tivesse visto, você não faria essa pergunta para mim. Deus fez homem e mulher como? Perfeito. Colocou aonde? Um jardim. Hoje a gente não tem muito jardim, mas a gente sabe o que é jardim. É um lugar muito bom. Não tinha, era perfeição. Ele vinha no final da tarde falar com esse casal todos os dias. Tinha tudo ali para eles. Tinha alguma imperfeição? Não. O que tornou a coisa errada? O pecado. Agora nós não podemos pegar o pecado e culpar a Deus. Não. Então você faz a coisa errada, né? Casa, não pergunta para Deus se é com aquela pessoa, aí dá tudo errado, fala, mas eu fiz tudo certo, casei na igreja, não sei o que, tal, deu tudo errado. É porque começou errado. Aquilo que começa errado, dificilmente vai dar certo ou vai dar mais trabalho para consertar. Então nós temos que ter essa concepção de dependência, de perguntar a Deus para que Ele possa então nos orientar. E por que eu digo isso, irmãs? Porque nós temos que aprender com Esther a submeter. Primeiro, submeter a Deus, aos propósitos de Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos nesse propósito, a nossa submissão a quem quer que seja, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais branda para nós, de uma maneira muito mais agradável, né? Esther experimentou isso, o senhorio de Deus na sua vida. E esse é o segredo do vencedor. Um dos segredos do vencedor é submissão, submeter a Deus. Por quê? O inimigo das nossas almas está constantemente colocando ideia errada na nossa cabeça 24 horas. Porque ele já está julgado, condenado e com os dias contagem regressiva. Então ele quer quanto mais gente levar para o inferno, porque ele já está condenado, para ele melhor. Então ele ataca justamente quem? Alguém falou, chegou para o pastor, falou, pastor, mas quando eu acho até engraçado a maneira, mas eu passei para crente, usa a expressão, depois que eu passei para crente, parece que a minha vida ficou muito mais difícil. Eu sinto dores, eu sinto os desafios, eu sinto, é tanta coisa acontecendo. Aí o pastor virou para ele e falou assim, justamente, irmão, antes o irmão estava morto, agora o irmão está vivo, o irmão vai sentir. Morto sente alguma coisa? Não. Então eu vivo a mesma coisa aqui. Então nós temos que depender do Senhor para tomarmos atitude. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola com as suas próprias mãos. A pergunta, eu não sei se tem esse versículo aí. Olha o próximo slide, por gentileza. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. E é interessante, só para fechar esse assunto da submissão, nós nos submetemos muitas vezes aos nossos maridos em amor, mas submetemos às regras de trânsito. Sabe por quê? Porque lá está multa. Interessante, né? Mas se nós não submetemos ao marido, o casamento pode... Qual que é pior, a multa ou o casamento acabar? A gente tem que... Sabedoria, sabe? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Então Deus dá a palavra dele para isso, para que nós tenhamos uma referência. Por último, Esther é intercessora. Não tinha como falar tudo isso de Esther, tem muito mais, mas eu vou encerrar aqui com essa característica de intercessora. Nos impressiona realmente que no livro não tem o nome de Deus, mas vocês viram Deus agindo o tempo todo, e tem que ler a história. Chegar em casa você vai ler o que aconteceu com Amã, como que foi, por que ele quis eliminar o povo. Eu não vou falar nada disso aqui, você vai ler lá para entender, e vai entender como Deus agiu de forma maravilhosa na vida de cada um que estava ali. Então Esther, aquele versículo que nós vemos lá no início, quando ela fala que vai à presença do rei, ela ficou sabendo do propósito de Amã de exterminar o povo judeu. Então o que ela faz? A primeira coisa, fala para Mordecai, conclama os irmãos para orarem e jejuar. E eu e as minhas criadas também vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Depois disso,
se o rei chamasse. Era uma regra mortal. Se fosse, podia morrer. Só não morria se o rei fizesse um sinal indicando que ela podia aproximar. Era a lei, a forma de uso lá deles, né? A maneira como eles governaram. E Esther, então, na unção do Espírito, depois de orar e perguntar a Deus, tipo assim, se o Senhor for comigo, eu vou até para morrer, mas sozinho eu não vou. E é assim, irmão, que nós vamos vencer. É desse modelinho, falando uma linguagem bem moderna, que nós vamos alcançar a graça, a misericórdia na nossa vida. Porque Esther ouviu a voz de Deus, ela livrou o povo dela do extermínio. E até hoje ela é lembrada. Eu estive lá em Israel, eles fazem a festa do Purim. Eles lembram o livramento que Deus concedeu a eles através de Esther. Olha que maravilha. E eu encerro a minha palavra falando que nós não podemos esquecer que nos momentos mais difíceis nós temos que aguardar no Senhor, orar e perguntar a Deus sobre aquilo, seja o que for, até o trabalho que você vai. Às vezes Deus tem um trabalho melhor, você está indo atrás de uma coisa pequena e Deus tem o melhor para você. Então pergunte a Deus. Segundo, conte com o Senhor para abrir portas difíceis e corações difíceis. Nós vamos sempre encontrar portas difíceis e coração duro. Nós sempre vamos encontrar isso pela frente, porque nós lidamos com seres humanos. Terceiro, persevere na paciência e confie no Senhor. Confiar em Deus é totalmente. É como se aqui não tivesse chão, tivesse escuro e eu pisasse. Isso é confiar. Você não sabe se é um buraco, se é um abismo. O que tem aqui? Aí você sim está sendo guiada por Deus. Isso é confiar totalmente. Quarto, quando tiver que enfrentar um inimigo sem princípios, peça a Deus coragem invencível. O irmão falou aqui das religiões, algumas seitas, religiões que batem a nossa porta e querem discutir. Quando uma pessoa for falar assim, irmãos, vão para Jesus, conversa sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus. Você vai ver que você vai desbancar a pessoa, porque ela trabalha alguns versículos da Bíblia, alguns que ela pega isoladamente. Agora, se você vai na vida de Jesus, mas você tem que conhecer, né? Você tem que falar com propriedade. Você começa a falar dos feitos, dos milagres que Jesus fez, de como Jesus fez, do que Ele transformou, do que tem. Aí sim, você vai estar edificando sua vida e a dele. Agora ficar discutindo, você guarda o sábado, guarda o domingo, você vai passar amanhã, desculpa a expressão, depois da chuva. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus, ela sempre edifica, ela sempre traz maravilhas. E por último, aí, quando Deus, a quinta e última, pode passar um pouquinho. Quando Deus parece ausente, Ele está presente. Como eu falei, Deus, Ele age, muitas vezes Ele não aparece para nós visivelmente, mas a sua ação é constante na nossa vida e de todas as maneiras possíveis. Tem uma ilustração que um rapaz estava... Já tinha tirado? O quinto? Tá, tudo bem, perdoado. Aí, como eu estava dizendo, tem um rapaz que ele estava viajando e naufragou. E ele então chegou numa ilha. A ilha não tinha ninguém, era uma ilha vazia, deserta. E ali ficou. Tem até uma história, um filme, o Wilson, alguma coisa assim, que conta alguma coisa parecida. Mas o fato é que ele chegou ali e passava algumas noites, alguns dias, e a companhia dele era a lua estrelada, o sol muito forte, as chuvas tropicais que caíram, e com muita dificuldade ele conseguiu construir uma cabana, e nessa cabana colocou as suas coisas. E um dia, quando ele saiu para procurar comida, que ele saía para procurar coco, banana e etc., o que ele encontrasse para sobreviver, voltou, estava tudo em chamas, inexplicavelmente o negócio queimou tudo, ficou lá, tudo que estava lá dentro da cabana queimou. Ele chegou, chorou, ficou ali chorando até adormecer. No outro dia, quando ele abriu os olhos, ele avistou um navio e olhou para o lado do capitão, estava em pé do lado dele, e falou: olha, nós viemos aqui, vimos o seu sinal de fumaça e viemos salvar. Então, aquele rapaz teve que perder tudo para ele ser encontrado e salvo.
E assim somos eu e você. Nós vamos ter tudo, nós vamos ter sempre o melhor de Deus quando Ele estiver tudo em nós. É assim que Deus nos quer, totalmente entregue. Então, todos os dias, consagre a sua vida ao Senhor, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, né? Sobretudo, seja uma referência na sua geração. Muitos aqui têm sido, eu louvo a Deus por isso, eu não conheço os irmãos, mas pela história da igreja, que a gente fica sabendo na denominação, muitos têm sido usados pelo Senhor. Então, queira ser uma referência como Esther foi na geração dela, e só assim nós podemos olhar para esse versículo e dizer: eu realmente sou mais do que vencedor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigada, Senhor, porque a tua palavra existe, porque ela dá sentido para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a cada dia dependermos do Senhor. Dê-nos um coração humilde. Ó Pai, quebranta o nosso coração, perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, e ajuda-nos para que possamos avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Obrigada porque um dia Jesus Cristo nos tornou vencedores na cruz do Calvário. Obrigada porque através de Jesus eu tenho garantia de morar, ó Pai, no céu de glória. Ó Deus, obrigada porque o Senhor tem dado sabedoria. Obrigada porque o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Obrigada pelas oportunidades que temos tido no Teu reino. E ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais como igreja, Pai, que possamos, como o pastor falou, Pai, avançarmos segundo os Seus propósitos, ó Pai, dirigidos e abençoados pelo Senhor. Muito obrigada pela vida do pastor Fabiano, a sua família que Tu tens colocado aqui, ó Pai, nessa agência proclamadora da Tua palavra. Continue abençoando o Teu servo, Pai, concedendo a ele os Teus sonhos, os Teus projetos, colocando no coração dele cada dia a alegria de Te servir e, sobretudo, Pai, abençoa com saúde, com paz e, ó Deus, que possa essa igreja, juntamente com ele, avançar e conquistar muitas almas para Cristo. Nós louvamos pela existência dessa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.